Vê-se aqui no Esporte na Rede, a saudação é assim, mais desportiva. Muito obrigado. Boa tarde. Muito boa tarde. Está tudo bem? Está tudo bem. A saúde e paz? Felizmente. Já deu para descansar da viagem do IS? Felizmente deu para descansar. A nossa chegada foi ontem a Luanda, a equipa seguiu. E eu, por razões de agenda, tive que ficar e uma delas tem que ver com a minha presença aqui. E nós agradecemos imenso, não é? Nessa estação televisiva. Com muito prazer, cá estou para podermos falar em torno daquilo que é a vida da nossa agremiação desportiva, que é o Ilhéte Sport Clube de Bengala. Exatamente. Vamos, sim, abordar de forma clara e transparente. Exato. Este é o vice-presidente do Ilhéte. A equipa de Benguela foi a sensação da primeira volta do Girabola, que também tem a designação de Alegria do Povo, mas com o começo da segunda volta em 2023, a equipa não conseguiu manter os bons resultados. Vamos ver os números que esta equipa apresenta nesta fase do Girabola. Aí nós temos empate diante do Sagrada no dia 5 de fevereiro, empate novamente diante do Isaac de Benguela no dia 8 de fevereiro. No dia 12 de fevereiro perdeu diante do Interclube. 25 de fevereiro foi ao Mochico e perdeu diante do Bravos do Maqui. São estes os resultados, 2 empates e 2 vitórias. Ainda também no dia 5 de março, derrota diante do Santa Rita de Cássia em casa. Perdeu, ou seja, empatou no dia 11 de março diante do Desportivo da Lunda Sul, sem golos. E no dia 2 de abril, há pouco menos de 2 dias, foi ao IS ganhar por 1-0. No total, 14 jogos na primeira volta, 8 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 18 golos marcados, 9 golos sofridos. Na segunda volta, fez 7 jogos, 1 vitória, 3 empates, 2 derrotas, 4 golos marcados e 6 golos sofridos. Aqui uma clara descida em relação aos números que a equipa de Benguela apresenta, e vamos procurar entender. E a primeira questão é, vice, depois de uma sensacional primeira volta, há uma segunda volta com algumas dificuldades, digamos, apenas 1 vitória. O que é que aconteceu com a equipa? Bom, como disse muito bem, a primeira volta foi uma primeira volta que suplantou a expectativa, partindo logo do pressuposto de que o nosso grande objetivo circunscrevia-se única e simplesmente na manutenção da equipa na primeira divisão, terminando na terceira posição do Girabola. Estamos a fazer em alusão à primeira volta, perspectivávamos uma segunda volta igual ou melhor, mas infelizmente não começamos bem. Rapidamente procuramos saber, refiro-me concretamente, trabalhar no sentido de podermos descortinar as razões que estavam na base dos maus resultados. Ao nível de direção, nós, desde o início, procuramos sempre dar aquilo que nós chamamos de insumos, que são os elementos que concorrem para que a equipa possa desenvolver ou desempenhar o seu papel de acordo com aquilo que foram os objetivos. Tecnicamente ou desportivamente falando, nós fomos conversando com o treinador. A resposta que foi nos dando de que era simplesmente continuarmos a trabalhar, porque o grupo é o mesmo, os jogadores são os mesmos, a equipa técnica é a mesma e que os resultados poderiam aparecer. Nós pensamos que no exercício que foi desenvolvido, chegamos à conclusão, pese embora não possa não ser objetiva, mas chegamos à conclusão que a paragem que se registrou no Girabola tenha influenciado negativamente no desempenho da equipa nesta segunda volta, porque nós estávamos totalmente embalados
no topo da classificação do campeonato. A paragem da primeira volta para a segunda? Não digo paragem da primeira volta para a segunda, porque ainda faltavam alguns jogos para a conclusão da primeira volta. Mas eu vou falar da paragem que tem que ver com o espaço que nós tivemos que dar para a seleção poder se preparar e fazer os primeiros jogos da classificação da classificação não, para a sua participação no CHAN. Penso que foi em fevereiro, né? E pronto, o Girabola teve uma paragem, se a memória não me atraiçoa, de aproximadamente 60 dias. E isto foi benéfico para algumas equipas que estavam mal no campeonato e foi prejudicial ou negativo para as equipas que estavam embaladas ou a desempenhar um papel que estava ao encontro daquilo que eram os objetivos que inicialmente foram traçados. Isso não foi acautelado pela equipa técnica para que, quando regressasse, a equipa mantivesse os mesmos níveis, tendo em conta os objetivos? Bom, nem sempre as coisas decorrem de acordo com aquilo que nós perspectivamos. Eu vou levantar aqui um dado. A equipa, depois de sair deste microdefeso, teve que realizar um microestágio na cidade do Lubango. Foi um estágio de aproximadamente 21 dias, na perspectiva mesmo de trazer maior endurance, porque nós sabíamos que a segunda volta seria muito mais complicada. Aliás, a segunda volta é sempre muito mais complicada que a primeira volta. Então, nós procuramos rapidamente buscar mecanismo no sentido de podermos nos acautelarmos. Sabíamos que seria fervoroso. As equipas que estavam mal classificadas, e se tivemos que olhar na tabela classificativa, as tidas crônicos candidatos ao título, com exceção do Petro de Luanda, não estavam bem no campeonato e era expectável de que essas equipas estavam a preparar-se no sentido de poder partir de forma diferente na segunda volta. E partir de forma diferente na segunda volta significa que era fazer melhor em relação à primeira volta. Silvestre Pelé havia dito publicamente que haviam forças internas a interferirem no trabalho dele. O que é que se passou de concreto? Não, passou-se nada. Passou-se nada porque essa é uma questão que foi rapidamente esclarecida. Mas para ele vir a público dizer alguma coisa porque estava, digamos, descontente com algo. Essa explicação foi dada. Houve um equívoco da parte dele. Né? Não digo equívoco, né? Ele passou a mensagem de uma situação que nada tinha a ver com a relação que nós temos, direção e equipa técnica, né? Não. É uma situação à margem da nossa relação, da relação equipa técnica-direção. E nós rapidamente... Era equipa técnica e jogadores? Ele explicou, não equipa técnica-jogador também. Olha, vou dizer, é um assunto fora da realidade interna do Ilhete. E pronto, teve o deslize de trazer aquele assunto no momento em que terminava o jogo. E pronto, isto... trouxe alguns ramirés, digamos, na opinião pública. Não criou desequilíbrio na equipa depois? Não, porque a equipa continuou com a mesma prestação. Se a memória não me atraiçoa, aquilo foi um jogo diante do Interclube. Penso, o Interclube é o Bravos do Maqui e a equipa continuou com a mesma prestação até o final da primeira volta. É um Ilhete que foi fundado em fevereiro de 2018, ou seja, 5 anos já de existência. Como é que tem sido manter esta equipa sem, digamos, até aparentemente ouvirmos reclamações de dificuldades financeiras, atrasos salariais? Como é que têm mantido este Ilhete? De onde vem a subsistência, digamos? Bom, permita-me, antes de mais, oferecer aqui uma retificação. O Ilhete foi fundado a 14 de setembro de 2018. Okay. Estamos a caminho de 5 anos. Bom, respondendo diretamente à pergunta que me coloca, manter o Ilhete na mais alta competição do país, no que diz respeito ao futebol, tem sido um exercício gigantesco e sofrível, acima de tudo, porque
eu gostava aqui de abrir um parênteses, né? Pelo mundo lá fora, as principais fontes de financiamento dos clubes resumem-se nos direitos televisivos, no merchandise, na venda dos ativos e no patrocínio. Tem outras que também acabam por ser fontes adicionais, mas estas são as principais. E nós, bilhetes, estamos um pouco afastados disto. Não temos direitos de transmissão, o merchandise não funciona na dimensão em que nós sempre perspectivávamos. A venda de ativo é praticamente uma inexistência. Nós praticamente estamos com um patrocínio, que por outras palavras nós chamamos de parcerias comerciais. São essas empresas, à luz dos acordos que nós estabelecemos, têm servido de fonte de financiamento. Refiro-me concretamente ao Bic Seguro, ao Bilhete Crédito e à Quiche Crédito. São as principais parceiras ou parceiros do Bilhete Sport Clube de Benguela. À margem disto, temos a bilheteira, que contribui com 15%, e depois temos o associativismo. 15% avaliado em quantos milhões de kwanzas, mais ou menos? Estamos a falar mensalmente de um valor que aproxima os 8 milhões de kwanzas, mensalmente. E depois temos o associativismo, né? Temos o associativismo, que também tem sido um pano bastante forte na contribuição daquilo que são as receitas do clube. Nós estamos numa sociedade despida ainda desta convicção de obrigatoriedade, entre aspas, porque no primeiro mundo, eu chamo o primeiro mundo a Europa do futebol, o associativismo é uma atividade, passa aqui a expressão, que é desenvolvida de forma religiosa. Ou seja, as pessoas... Como se fosse... É um hábito? É um hábito. A pessoa nasce logo sócio do clube. Em 3 meses falamos de cerca de 24 milhões que entram para os cofres do Ilhéu. Aproximadamente. Este dinheiro sai na totalidade? Ou para que é que depois este dinheiro é aplicado em algum tipo de investimento? Ou serve apenas para pagar salários e serviços? Não, porque se fosse simplesmente para pagar salários e outros serviços, penso eu que o Bilhete estaria a definhar a esta altura, né? Nós, desde o início, procuramos aplicar os parcos meios que que são colocados à nossa disposição, no sentido mesmo de rentabilizarmos, né? Porque nós temos que olhar para o futuro. E esta atividade que nós temos vindo a desenvolver, que visam mesmo a busca da melhoria da estrutura financeira do clube. E com esta realidade nós procuramos, junto dos atletas, corpo técnico e o pessoal administrativo, apresentar aquilo que nós temos capacidade para poder oferecer. Ou seja, prometemos aquilo que no dia acordado a gente consegue pagar. Ou seja, pagamos aquilo que anteriormente nós oferecemos. No sentido mesmo de evitarmos situações desagradáveis, porque não é salutar que no decurso do campeonato o atleta, junto da direção, reclame o pagamento de salários ou do prémio de jogo. E isto, de certa forma, cria moça no seio da coletividade. E nós também temos que olhar para o atleta. Antes de atleta está um homem. E grande parte dos mesmos são chefes de família, têm os seus familiares a reclamarem da melhoria ou do atendimento de uma ou outra necessidade. E o atleta deve estar concentrado no trabalho que está a desenvolver. Que objetivos é que foram traçados para esta temporada? Olha, o objetivo do Ilhéu para a presente época não é nada mais o arrastar do objetivo que inicialmente foi traçado na época de estreia, que é a época de 2019 e 2020, que é a manutenção da equipa na primeira divisão. E este objetivo nós avançamos na conferência de imprensa que visou a apresentação oficial do Mr. Pelé. E, a par disto, internamente,
reina também o sentimento de procurarmos melhorar ou suplantar a melhor classificação que o Ilhéus já teve no Girabola. A esta altura, nós temos o primeiro e grande objetivo alcançado, que é a manutenção da equipa na primeira divisão, e estamos esperançados que, até o término do campeonato, possamos conseguir suplantar ou melhorar a classificação que o Ilhéus já teve no Girabola. O Ilhéus está na Taça de Angola ainda, faltam 7 jogos e há a possibilidade de um terceiro lugar, em caso de que das equipas que estão à frente também perderem pontos. E aí está a qualificação, digamos, para as afrotaças. Em caso de se confirmar uma presença nas afrotaças, vai o Ilhéus avançar ou vai, digamos, desistir e perder esta oportunidade? Já está a ser acautelada esta possível situação ou não faz parte dos objetivos? Nunca fizeram parte dos nossos objetivos a participação nas afrotaças, porque participar nas afrotaças pressupõe ficar numa posição na tabela classificativa do Girabola que lhe dê esta primazia. Mas, se eventualmente nós nos posicionarmos num lugar que nos catapulte para participarmos nas competições sob a égide da Confederação Africana de Futebol, acredito que até lá estaremos prontos para o fazer. A confiança é bastante porque a forma como nós temos vindo a ultrapassar as agruras ou os empecilhos financeiros que nós temos vindo a encontrar nos dão aqui um alento, uma confiança de que rapidamente conseguiremos ultrapassar. Aliás, paira logo nas nossas cabeças, porque quem está na chuva deve se molhar, né? Ou é para se molhar, e temos vindo a nos preparar. Mas a ideia é que, se eventualmente isto vier a se efetivar, o grande objetivo é honrar o nome do país. Honrar o nome do país é participar, é ir até o fim da competição. Porque é bem verdade, e devemos ser honestos, que nós não estamos e não estaremos em condições para ombrear em pé de igualdade com as equipas que já têm arcabouço, já têm uma estrada nessas lides. Está assegurado, digamos, o primeiro objetivo, que é a permanência no Girabola, vai para o Girabola 23-24. Silvestre Pelé é para continuar, é para manter no comando técnico da equipa, ou vai ser depois algo de análise? Bom, eu não digo assim. De forma geral, nós quando nos juntamos à nossa parceira, o objetivo é de vivermos eternamente, né? Até que a morte os separe. Exatamente. Só uma situação menos agradável, menos boa, mas que também não consigamos buscar elementos para ultrapassar é que vai fazer que a gente nos separe definitivamente. O Mr. Pelé celebrou um contrato de apenas uma época. O grande objetivo que lhe foi apresentado era a manutenção da equipa na primeira divisão. Este objetivo foi alcançado. Pensamos que não há aqui um outro elemento que possa dar aso ou abertura na separação ou na não renovação do contrato com o professor Pelé. O Ilhéus está a crescer 5 anos apenas. Que projetos há a nível de infraestruturas? Bom, nós temos vindo a trabalhar, infelizmente a esta altura nós fizemos uso de instituições públicas e privadas, mas temos vindo a trabalhar no sentido de, a médio prazo, conseguirmos espaço para podermos erguer instalações próprias do Ilhéus. Temos aqui dados já avançados, eu não vou aqui apresentar porque ainda não temos nada definitivo, mas a seu tempo o Ilhéus virá público através de uma conferência de imprensa, podemos apresentar isso. Estamos a preparar algo maravilhoso que de certa forma vamos, não vou dizer surpreender a província e o país, mas será algo... A construção de uma academia? Estamos a caminho também destes, porque nós temos vindo a trabalhar com dirigentes desportivos de quase todos os países, sobretudo Portugal, que é o país que abre as portas para a Europa. Temos vindo a trabalhar com outros agentes desportivos, refiro-me concretamente
aos representantes dos jogadores. Eu falei no início da minha locução de que uma das fontes de rendimento dos clubes lá fora é a venda de ativo, e nós temos vindo também a trabalhar nesse sentido. A esta altura estamos com um grupo forte e estamos a trabalhar no sentido de rentabilizar esses ativos, e o objetivo é mandar os atletas para a Europa o quanto mais cedo, no sentido mesmo de, a breve trecho, nós conseguimos ir buscar alguma coisa. Confirma que há interesse da vossa parte em ficar com a gestão do Estádio Nacional de Ombaca? Manifestaram-se interesse pelo Governo da província ou através da Direção Provincial da Juventude e Desportos? Caso seja, primeiro pode confirmar, porque tenho mais uma outra questão. Este desiderato é antigo. Nós manifestamos esta intenção no ano de 2018, no ano da fundação do Ilhete. Em 2019 voltamos a endereçar um ofício ao Ministério do Desporto, em 2019, e em 2021, já através digamos assim, do posicionamento de Sua Excelência, Sr. Presidente da República, quando falava da necessidade de se transferir a gestão das instalações públicas, das instalações desportivas aos entes privados, nós endereçamos novamente um ofício, já com um projeto, já com um desenho daquilo que nós de concreto pretendemos fazer, porque para o Estádio de Ombaca nós não olhamos para ele simplesmente para a prática do desporto. Há outros elementos, há outras atividades que devem ser desenvolvidas ali, com o objetivo mesmo de irmos à busca de fontes de rendimento ou de financiamento. Resumindo, é uma intenção, é um interesse que mantém vivo de ficarmos com a gestão do Estádio Nacional. Mas há condições financeiras para garantir a manutenção do estádio a nível interno, sabendo que, e olhando para as questões financeiras que o clube apresenta? Não, eu não quero aqui avançar dados, porque não há uma resposta oficial ainda do Ministério. Nós manifestamos a nossa intenção com um projeto até comercial, anexamos isto num projeto, ainda não tivemos uma resposta formal do Ministério. Estamos no aguardo que o Ministério se pronuncie. Em função do pronunciamento do Ministério, ali o Ilhete irá também tomar posições relativamente a esta necessidade de ficarmos com a gestão do estádio. Vice-Presidente, há muitos assuntos, mas não se esgotam por aqui e vamos aqui solicitar que o Ilhete esteja sempre de portas abertas para nos receber e, claro, abordarmos outras questões que têm a ver com o Ilhete de Benguela, e agradecemos a sua presença aqui em estúdio. Nós é que agradecemos e estamos ao vosso dispor, aliás, estamos ao serviço do público, então sempre que haver necessidade de prestarmos alguma informação, nós estaremos sempre disponíveis para a Rede TV, neste caso. Rede Girassol. Rede Girassol, perdão. Obrigado mais uma vez. Estamos juntos. Juntos.